Estamos de volta recebendo hoje a Inês Prado. No bloco anterior, né, ela compartilhou conosco informações importantes sobre a quantidade de gordura contida nos alimentos, fez também alertas em relação ao açúcar escondido em muitos alimentos, o próprio sódio. Às vezes a gente tem alguns alimentos doces que a gente não imagina que tenha sódio, que tem o sal, e tem. Então é importante ficar muito atento, né? Exatamente. Muita gente elogiando a torta de maçã, ensinada também pela Inês no início do programa. E olha, estava maravilhosa, façam em casa, viu? Quando a gente faz a lancheira da criança, muitas mães acabam colocando às vezes o pãozinho. E eu me lembro que recentemente nós falamos sobre isso por uma dúvida de uma telespectadora e eu vi que chegou outra hoje. O pão de queijo. Às vezes a gente compra mesmo no supermercado o saquinho do pão de queijo. E aí perguntaram, Tati, o pão de queijo ele é vilão ou a gente pode consumir? E muita mãe dá para criança, né? Então, o pão de queijo, quando é aquela receita feita em casa, é outro produto, né? Porque esse pão de queijo congelado, ele normalmente também vai bastante da gordura trans. Na legislação, a indústria não precisa falar que tem gordura trans até uma determinada quantidade, que é abaixo desses 2 gramas, que você não pode consumir mais do que isso ao longo de um dia todo. Então, muitas vezes tem alguns produtos que aparecem como não tem gordura trans e, na verdade, ele tem base em doses baixas. E ele também tem bastante gordura, né, o processado, aquele congelado. Agora, tem marcas que são, que se você olha lá os ingredientes, são os mesmos ingredientes que a gente usa em casa. Quanto mais... usada no rótulo. Exato. Os ingredientes vêm sempre do que tem mais para o que tem menos. Então, se o ingrediente principal começa com açúcar, por exemplo, ou açúcar invertido, ou xarope de milho, que são outros nomes, né, pro que tem o mesmo efeito, provavelmente é um alimento que você não deve consumir, porque ele tem uma quantidade muito grande, porque ele está lá no comecinho. O que ele aparece no final é o que vai em menor quantidade. E quando a gente olha o rótulo e vê aquele monte de nome que você não consegue pronunciar, que você não sabe o que é aquilo, não compre, porque são os aditivos. Tem uns nomes, assim, e há uma quantidade muito grande de nomes muito estranhos que a gente não... Esses são aditivos? São os aditivos, então são corantes. São colocados para o alimento durar mais ali na prateleira? Para conservar mais, para ele durar mais tempo na prateleira, para a indústria conseguir vender, né? Porque tudo isso tem um sentido não só de você fazer com que a pessoa consuma por mais tempo, né? Como tem o sentido da rotatividade ali dentro da indústria. Então, quanto mais ele durar, melhor vai ser, porque ela consegue lucrar mais, né? Que em suma, o objetivo dos alimentos processados. E o bolinho pronto? Perguntaram aqui também. E tem tanto aquele bolinho pronto de vários sabores, né? E tem aqueles bolinhos individuais recheados que as crianças gostam muito. Minha sobrinha gosta muito. Exato, e que aquele vem no formato perfeito para entrar na lancheira e tudo. Então o ele o recheio ainda no, uma tentação, né? Meio. Em relação a esses bolinhos? Eles são a maioria são muito nocivos, porque eles têm uma quantidade absurda de açúcar, eles têm muita gordura, muita dessa gordura é gordura trans, e eles têm também uma quantidade muito grande de aditivos. Ou seja, não dá para dar com muita frequência, não pode dar com muita frequência. Eu também sou totalmente contra a gente ser muito radical. E eu acho que tudo que é muito proibido acaba ficando, né, para a criança aí que vai querer. Mas a gente tem que trabalhar a conscientização na criança desde pequena e a gente tem que exercitar o paladar. Enquanto a gente está só focando nesse tipo de alimento ultraprocessado, a gente não está desenvolvendo um valor muito importante, que é o desenvolvimento do paladar. E é essa fase que a criança está desenvolvendo o paladar. Então, é como um músculo. Se a gente não faz ele crescer, ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver. E ela vai ficar ali... Se a gente só oferece isso, a criança vai crescer, ela vai crescer e ela vai ter isso só como referência. Então, é bem importante ampliar. E quanto menos a gente usa isso aqui, mais eles vão ter a vontade do sabor mais ácido, mais azedo, vai ter uma variedade maior. Mais eclético, exatamente, né? Para frutas, verduras e também para o doce, mas
não diariamente. Exato. Obrigada, viu, Inês, mais Eu uma que vez. agradeço muito. E olha, logo, logo a Inês volta trazendo outras curiosidades e informações, né? Acho que é importante ter acesso a esses dados. E agora, sabendo, conhecendo, não tem desculpa, que a gente possa encontrar um equilíbrio dentro da nossa realidade, da nossa família, mas que a gente possa, cada um de nós, né, pensar um pouquinho sobre isso e buscar alternativas. Colocando em prática, principalmente. Obrigada, Muito obrigada. Inês. Amei, meu amor. Volte sempre. Obrigada.